A vida é assim, certo? Cada um acorda num determinado dia, decide fazer aquilo que deve fazer, cuida da higiene, toma o café da manhã, sai às correrias para ganhar tempo para enfrentar mais um dia de trabalho ofegante com os seus sonhos. A vida é tão corrida na maioria das vezes que não nos damos conta do que os outros fazem dia após dia para ganhar mais uma batalha. Ou até o que os outros passam em termos de dificuldade para que possam viver de forma tranquila, sem dívida, sem resmungos. É muito simples vivermos e não darmos conta da dor alheia. Seria pelo fato da pessoa não transparecer isso, ou por nós nem sequer vermos sentido algum em perguntar. A verdade é que um sempre sai a perder. Na cidade corrida de Londres, em um apartamento simples aos olhos de muitos, foi descoberto o corpo de uma jovem aparentemente de seus 30 anos de idade que jazia no sofá de costas. Ao redor dela estavam presentes de Natal que ela supostamente havia embrulhado sem destinatários visíveis. Há uma particularidade nisso. O corpo encontrado, devido ao seu elevado grau de decomposição, estava nessa posição pouco mais de 3 anos. Para que esta história intrigante e até certo ponto assustadora seja percebida, necessário recuarmos um pouco no tempo. Joyce Vincent era a mais nova de 5 irmãs e a única a viver no Reino Unido. O seu pai era descendente de africanos e a sua mãe, descendente de indianos. Nascida no ano de 1965, a sua infância foi marcada pela perda de sua mãe devido a uma má operação médica e pela ausência do seu pai. Sendo assim, foi criada pela sua irmã mais velha em Londres. Em meados da década de 80, Joyce começou a trabalhar como secretária numa empresa marítima de remessa na cidade de Londres. De seguida, conseguiu outros empregos em firmas de advocacia antes de ter o seu último emprego na empresa Ernst Young. Ela trabalhou por quase 4 anos no departamento de tesouraria, tendo desistido de seu emprego no ano de 2001 sem nenhuma razão aparente. Muitos, na verdade, não tinham muito a comentar sobre Joyce devido à sua personalidade. Um artigo de Glasgow Herald mencionou que alguns dos poucos amigos que Joyce tinha diziam que ela era alguém que mudava de emprego constantemente caso ela tivesse algum desentendimento com um colega de trabalho. Ela não atendia chamadas da sua irmã e parecia que não estava envolvida em nenhum círculo de amizade. Ao invés disso, ficava na companhia de um estranho namorado, um colega ou então um vizinho do condomínio. Devido ao seu distanciamento, era muito difícil saber por onde Joyce Vincent andava, pois poucos eram os que conseguiam manter-se em contato com ela. Quero eu acreditar que isto se devia pelo fato dela de forma voluntária se distanciar, mas consta-se que ela marcava mais de sua presença num lar de vítimas de violência doméstica, logo após ter desistido de trabalhar. Alguns oficiais especulam que o motivo real dela ter se distanciado era por causa de ter sido vítima de violência doméstica, algo que naquela época a ousadia de falar os factos e de denunciar o agressor era muito pouco notada, pois na maioria das vezes a vítima se retraía por conta do medo de ser humilhada pela sociedade ou até pelo medo de ser descoberta pelo agressor. Por isso, ainda existia a concepção de que uma vez calada, ninguém saberá, ninguém condenará. Como sendo vítima de violência doméstica, ela mudou-se para um pequeno apartamento localizado acima do centro comercial de nome Wood Garden Shopping City em fevereiro de 2003. Esta pequena cadeia de apartamentos estava sob gerência de Metropolitan Housing Trust, que é uma agência de imobiliária destinada a providenciar habitação a preços acessíveis aos imigrantes, estudantes e também às pessoas vítimas de abuso de várias ordens. Foi ao longo deste período que Joyce Vincent havia cortado quaisquer tipos de comunicação que antes tinha com seus amigos e também familiares. Muitos não sabiam que, para além da violência doméstica que sofria na época, ela também não se encontrava bem de saúde. Ainda naquele ano, ela foi internada no North Middlesex Hospital por 2 dias devido a uma úlcera péptica em estado já avançado, que são feridas abertas que se desenvolvem no revestimento interno do esôfago, estômago, e essas mesmas úlceras podem ter outros nomes, como úlcera gástrica. Portanto, foram meses sem saber ao certo o que acontecia na vida de Joyce, pois de longe ela era alguém sorridente, extremamente calma, demonstrava coragem e segurança. Ninguém podia imaginar o que existia no seu íntimo. E foi no mês de janeiro, no ano de 2006, que as poucas pessoas que a conheciam ficariam surpresas com o que havia ocorrido com Joyce.
Autoridades foram chamadas para entrar em contato com Joyce Vincent no seu apartamento devido às dívidas contraídas há meses por causa da falta de pagamento da renda. Quando entraram, encontraram uma casa aparentemente vaga, com tudo no seu lugar, mas depois foram encarados com um estranho corpo em elevado grau de decomposição, sentado no sofá de costas e em volta dele presentes de Natal que ainda estavam a ser embrulhados, com a televisão ainda ligada e o sistema do aquecedor da casa ainda a funcionar. O corpo foi identificado como sendo de Joyce, na época com 38 anos de idade. A identificação do corpo só foi possível devido ao exame dentário, isto por causa do elevado grau de decomposição do corpo, não era possível saber se ainda era uma mulher ou homem, apenas com o exame dentário. A polícia, com as circunstâncias estranhas envolvendo a morte da jovem, decidiu então prosseguir com a investigação, mas não encontraram nada de estranho ou alguma evidência que pudesse sustentar a chance de ter sido um homicídio. A casa de Joyce não tinha nenhum sinal de invasão, a porta estava duplamente trancada, as janelas estavam entreabertas, o que também permitiu a saída do cheiro para os restantes apartamentos, inclusive o shopping. Nem os vizinhos e muito menos o senhorio suspeitavam de nada por conta da ausência de Joyce. Isto pelo fato de uma parte do valor da renda, água e energia do apartamento terem sido pagas pela agência imobiliária, levando autoridades a acreditarem que ela ainda estava viva na época. Apesar da ausência de suspeita dos vizinhos, eles notavam sim um cheiro nauseabundo pelos corredores do apartamento, mas tinham a certeza que se devia a um depósito de lixo do centro comercial localizado no andar de baixo. Deste modo, ninguém suspeitava que por quase 3 anos uma das suas vizinhas estava morta. A polícia concluiu então que a causa da morte era dada como causa natural. A família de Joyce, ao longo dos anos que ela estava ausente, fez de tudo para entrar em contato com ela, mas nunca conseguiram. Por isso, concluíram que Joyce havia decidido quebrar definitivamente as relações que antes tinha com a família. Só tomaram conhecimento 3 anos depois que Joyce havia perdido a vida. Contudo, as causas naturais ditadas pela polícia são meras suposições, pois outros acreditam que ela havia perdido a vida devido às úlceras que a levaram a ficar internada em um hospital ou então devido a um ataque cardíaco. É muito intrigante como a nossa mente é forçada a acreditar que as coisas vão bem quando de primeira não notamos algum vestígio de desequilíbrio em um facto. Por um tempo muito curto, a história de Joyce passou pelas primeiras páginas do jornal para o total esquecimento, chegando a tornar-se até uma história de ficção espalhada pelos fóruns da internet. Vendo isto, uma cineasta resolveu dar vida à história de Joyce com o filme Dreams of Life. E é triste também como a sociedade aparentemente destinada a viver junta tende a isolar-se com o passar do tempo, esquecendo-se do seu próximo. As circunstâncias que rodearam a morte de Joyce Vincent, o seu distanciamento foi passado despercebido por outros por quase 3 anos. Pensamos nós que isto foi o único acontecimento registrado, mas muitos são os que morrem sem conhecimento algum da sociedade. Talvez isto sirva como chamada de atenção que aquilo que aconteceu com Joyce pode acontecer com qualquer um. Aparentemente destinada a viver uma vida promissora, perdeu a vida sozinha sem que ninguém desse conta.